Olá, muito Oi, boa gente. tarde, meus amores. Estamos chegando. Estamos chegando, hein? Vamos. Chegamos, é? Boa tarde, Coisa meus boa. amigos e amores da Darlene. Você sabe que o Chegamos. Thiago, Prazer. nosso assistente de estúdio, ele tem pouco tempo com a gente. Mas ele já acostumou, já percebeu? Ele já nos encontra e fala assim, oi, meus amores. É verdade, boa tarde, né? meus amores. E Me aí, sinto Abinal? homenageado. Ele chega assim, ó, e Qualquer aí, hora eu vou Abinal? pedir para mostrar o bigode Olha lá, dele. olha lá, olha lá, já tá aparecendo. mostrando. Vira Olha pra cá, pra tela, Thiago. olha pra cá. o Olha bigode esse dele. bigode, gente. Que Mas é olha isso? como ele é exibido, Não, ele e já ele vai- levantou. Ó, olha lá, olha lá. Ah, fica aí, vai lá, vai lá. Aê, Thiago. Aí sim, viu? Aí Uma sim. conexão via satélite, não Não é é? verdade. Mas Não convém perde sinal lembrar nenhum, que a Wi-Fi. conversa com Oi, meus amores, mas entre o terceiro e o quarto bloco, alguém é mandado embora. Ai, ai, ai. Quem faz isso? Quem? A primeira pessoa que chama de meus amores. Atleta, a nossa atleta Gente, eu desse sou um momento. mistério, eu sou um Verdade. mistério. Vamos, Não é um vamos, mistério, né? não. No Ora, quarto amor. bloco você vai mandar o Lucas embora. Essa é a coisa mais rima, óbvia do mundo. Rima. Mistério, ora amor, ora martelo. Pronto. Pronto. Combinou. E segundo a recomendação médica, não contraria. Não contraria, porque... Não, e falando em recomendação médica... Vamos, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os pequenos imperadores. Sabe aquelas crianças que não gostam de ser contrariadas ou começam a reinar dentro de casa, né? E aí? Cresce e trabalha na TV. Depois Começa a cresce até- reinar no Mas eu acho que cenário, assim, tem no os estúdio. pequenos imperadores, mas eles já estão em grande número. viu? É. E o lugar para encontrar pequenos imperadores é no supermercado. Eu ando no supermercado. Ah, é verdade. Aí tem hora que eu falo assim, você é minha mãe. Já sei que... Aí você Pensa inchado, aí né? eu tenho hora para minha filha, fala, filha, se você fizer assim, tá? Olhe bem aquela cena. Se você fizer assim, Não repita. e se você nunca cometeu esse pecado, que pode jogar a primeira pedra. É Mas verdade. você fez isso. Então Esse hoje nós vamos joga, falar sobre pelo os amor. pequenos imperadores. É isso, que gente. seriam as crianças que dão um certo trabalho, uma certa dificuldade, além da conta, além do desenvolvimento esperado de uma criança que faz birra, alguma coisa do gênero. Não, é algo além. Vamos entender mais? Será que você tem filhos chamados os imperadores da casa? Pois é, e será- A síndrome do imperador E será que é já uma realidade nascem por aí? assim, Darlene, ou desenvolvem, ou os pais fazem com que isso chegue a um nível mais elevado? Alguém Será? entregou um império para ele, eu acho. Para ser Alguém imperador. deixou a cadeirinha vazia e ele Para ser assumiu tudo. imperador tem que ter um império. Eu Verdade. desconfio que esse é um daqueles temas Eu que, em acho. lugar de a gente falar das crianças, a gente vai falar dos pais. Bem nessa. Falando em criança e pai e criança bem educada, tem hashtag, né? É, tem verdade. Mas antes, deixa eu mostrar a convidada de hoje. Fica de Só boa, pra gente jamais já- contrariarei. Bem, é a Flávia Viana, que é psicóloga e trabalha especialmente com esse público infantil. E é ela quem vai falar sobre os pequenos imperadores, os reizinhos e rainhas da casa. E agora sim... Ele tem cara de que era meio imperadorzinho em casa, será? Esse aqui? Não, esse Ah, ali. tá. Será? Eu pensei que com esse aqui eu ia dizer assim, com a Dona Sila? Você não conheceu com Dona com a Sila? Dona Sila, não. Ah, Dona Sila tá. lá tem que andar aqui, ó. Agora, como eu não conheço a mãe disputava do em fa- Lucas pessoalmente... Mas eu conheço. Eu não sei dizer, mas Será? ele é um bom menino. Mas pelo fruto conhecereis. Todas as vezes que eu digo, Lucas, pode ir, ele vai, por exemplo. Aí Não não é é a questão de imperador, ser bem imperador. educado, é a questão de não Se ser ele fosse tonto, imperador, né? ele- Não é louco, né? Diferente. Uma diferença. Ele segue nessa linha, não contraria. Que isso. Não, ele é um bom menino, não conheço sua mãe, mas quem conhece o filho tem a impressão de quem a mãe é. Qual é o nome da sua mãe? Pose. Dona Rose, Rose. beijo pra você. Adoro, sempre tá assistindo por lá. Mas eu não fui imperador não, viu? Eu fui mais tranquilinho, respeitando. Já tive meu irmão, sim. Meu irmão era... Ah, é o outro. Por lá, Entendi. Já vai entregar o Ah, irmão. entendi. Eu não. Meu irmão, sim. O pastor conhece, inclusive. O pastor conhece. Quais são as notícias de hoje? Boa tarde pra vocês. Boa Sempre muito bom. tarde. Muito demais com esse começo do programa aqui. Essa brincadeira. Tenho certeza que você de casa também. Inclusive, boa tarde pra você que tá juntinho com a gente sempre. Inclusive, vou até adiantar o que a gente vai falar hoje aqui no Entre Família, aqui no hashtag. Vou falar sobre a cheia no Acre. 11 mil pessoas estão fora de casa por conta disso. E também vou falar sobre um trote universitário. Quando o aluno está começando a faculdade, geralmente tem os calouros que acabam recebendo, uns outros ali. Mas teve um trote que passou um pouco do limite. Um pouco não, bastante. E daqui a pouquinho eu falo sobre isso.
Legal, legal. Então, ó, o programa de hoje promete muito. A gente vai falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, vamos falar o programa todo aqui, né? Sobre essa questão dos pequenos imperadores. E você vai conhecer também verdades ou mitos dentro desse assunto, tá bom? E tem muita coisa ainda para rolar, né? Sim, menino. E tem até espaço pra gente rir, continuar se divertindo. Que ontem nós recebemos uma mensagem de alguém que diz assim: eu adoro esse programa. Eu estava com depressão e a minha médica Olha. disse pra eu assistir. Menino, Puxa. tá no receituário, Que entre é isso? família. Quando- Então quando nós você vamos pegou? pro nosso intervalo Não, rapidinho quando e você na pegou volta aqui, ó, você fala. Fala na volta. Até já. Até mais. Vai, Abinal, fala o que você ia falar. Ah, passou o mosquito e levou o pensamento. Esqueceu? Tô brincando. Não, quando Nada você pegou- como um intervalo para salvar aquela frase que não era para ser dita. Não é? Muito bom. Se Muito. tivesse mais intervalos na vida, quantos relacionamentos vocês estavam salvos? Faz, né? Rapaz, Toma isso como lição. Chama o intervalo na sua vida. Respira, Boa. pensa um pouco. ajuda a gente a pensar, a refletir. Não, segura, né? Mas é isso, gente. Manda pra cá a sua dúvida sobre esse tema, Síndrome do Imperador. Tem dúvidas sobre esse assunto? Tem um pequeno imperador aí na sua casa que você quer saber como lidar? Talvez já chegou num ponto aí, tipo, eu não sei mais o que fazer. E agora? Me ajudem. Manda pra cá a sua interação no nosso WhatsApp 129-8315-0249, ao vivo nosso programa, viu? Agora são 2h37 para você que está acompanhando nossa Entre Família. Então, ó, já manda aí a sua mensagem. 129-8315-0249 ou abre a câmera do celular, aproxima aqui no QR Code que aparece no cantinho da tela. Vai aparecer um link, apertou ali, já está no nosso WhatsApp e não esquece de salvar, tá bom? Combinado. E aquela esperamos você. hashtagzinha, né? Aquela Opa, hashtag todos tem que os ter dias. sempre. Vamos dar uma força. Ajuda a gente, muda aquele coração. Coloca lá, hashtag. Corre, corre. Fala duas palavrinhas. Corre, e aí você completa a frase. Corre, Darleide. Falando em hashtag. Falando em hashtag, tem um outro depois da vinheta. Muito bom, Fio. E pessoal, começamos hoje as notícias com notícias do Acre, inclusive, para falar aqui no hashtag. Por lá, 17 municípios estão em emergência por causa da cheia dos rios Igarapés. A inundação provocada pelo rio Acre já fez com que mais de 11 mil pessoas deixassem as suas casas. No total, 5.578 estão desabrigados e 5.703 desalojados, isso segundo os dados do governo do estado. Jordão é uma das cidades críticas. A prefeitura decretou calamidade após 80% da zona urbana ficar alagada. O hospital foi invadido pelas águas e os pacientes precisaram ser levados para um prédio da assistência social. Já da capital, Rio Claro, não foi diferente, viu? Por lá o problema foi com o transbordamento dos Igarapés Batista, São Francisco Dias e Martins. Ao todo, 30 bairros da capital foram atingidos. E as chuvas devem persistir. Inclusive, a gente tem uma foto aqui para poder mostrar com vocês. Então, essa aqui eu vou explicar. Vou explicar já porque a chuva ela vai persistir. A gente voltou aqui para a foto do alagamento. Essa é apenas uma das fotos, uma das cidades que foram atingidas. Então, o rio avançou e muito por lá. Só reforçando, 11 mil famílias estão fora de casa, 11 mil pessoas fora de casa por conta disso. Invadiu. Tinha uma outra foto que eu ia trazer, mas essa registrou super a situação por lá no momento. Agora pode passar para a foto seguinte, para a imagem seguinte, porque a chuva ela deve continuar. Eu estava escolhendo, aliás, lendo um pouquinho, conversando com alguns meteorologistas, falam que ela vai continuar por conta, é um sistema um pouquinho diferente, chama ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que é aquela linha ali, ela vem trazendo muita umidade, principalmente para essa região. Não é tão comum chover muito nessa época do ano, mas isso está acontecendo por conta também do aquecimento das águas do oceano. Então, toda essa formação, todas essas condições fazem com que a chuva seja volumosa nessa época do ano. Ela vai continuar pelos próximos dias, tanto que se fala pelo menos mais 30 milímetros do rio Acre para continuar subindo pelos próximos dias. E fizeram até um levantamento, já subiu 15 milímetros já, de segunda para cá. Então o pessoal ainda sofre por conta disso ainda. Qualquer chuva que caia por lá ainda vai afetar. O solo está encharcado, não consegue sugar ainda. E as famílias continuam sofrendo por conta disso ainda. Puxa, mais uma vez a gente vendo e comentando sobre isso, né? Desastres naturais. Isso é algo que não é comum para essa região, especialmente nessa época do ano, acontecendo, né? Não só lá, mas em várias outras regiões. O clima, né? Mudando muito drasticamente, né?
Eu estava vendo de manhã até pessoas que precisavam ir para fazer um exame de urgência, precisando pegar um barco, se locomovendo o quanto antes para não conseguir perder o exame que tinha que fazer. Então a situação por lá continua um pouco crítica. A gente vê na imagem por aqui dessa cidade, desse vilarejo aqui, né? O rio subiu e muito e tem a previsão de subir um pouco mais pelos próximos dias. Com mais informações, claro que a gente traz e compartilha com você de casa. Agora se liga nessa notícia aqui, ó. Quando um aluno ele entra para uma faculdade, ele vai para o seu primeiro dia de aula e é comum ter aquela comemoração, os chamados trotes, que é quando acaba acontecendo um marco ali na vida do aluno, primeiro dia de aula, primeiro dia na universidade. Só que teve uma universidade que passou dos limites, pessoal, e eu queria até compartilhar com você. É um caso triste que aconteceu com calouros do curso de Medicina Veterinária de Cacoal, em Rondônia. Depois de participar de trotes, eles precisaram dar entrada no hospital de urgência e emergência após serem expostos a uma substância de uso veterinário no último final de semana. Os alunos tiveram os corpos cobertos por substâncias tóxicas, incluindo um produto que é indicado para o tratamento de bicheira. Os alunos chegaram no hospital com náuseas, a pele e os olhos tingidos por uma mistura azulada. E segundo os médicos, ninguém apresentou uma lesão grave. Mas a gente tem as imagens, eu quero compartilhar com você, para que você também tenha noção do que aconteceu por lá. Você vê aqui o olho dessa pessoa aqui, desse garoto aqui, já todo azulado, a pele também. Aqui nessa outra foto, eles já no hospital, ali dando entrada e sendo medicado depois desse trote. Eu lembro quando eu ingressei na minha universidade, também teve essa comemoração. Geralmente tinha os alunos que já estavam na faculdade com mais tempo ali, mas uma coisa mais diferente, mais tranquila quanto a isso. Mas de lá para cá eu já vi, até antes, algumas comemorações em algumas faculdades, não faculdade, os alunos que se organizam e passam do limite. A gente vê nesse caso aqui, utilizaram uma substância de próprio uso veterinário ali para fazer esse primeiro trote, essa primeira, digamos, comemoração, porque estão chegando novos alunos. E era, logicamente, eu penso, para comemorar, poxa, que legal, estou ingressando em uma faculdade, geralmente tem alunos que sonham com este momento e acontece isso. Eu gostaria de ter alguma coisa para dizer. Mas assim, sempre tem muita coisa para dizer, né? Primeiro, essa síndrome do pequeno poder, né? De se ver no direito, de se realizar com o sofrimento de outro. E perguntar sempre quem é responsável. E que tipo de perspectiva se tem de quem vai entrar para uma carreira profissional e que precisa lidar com ética. Isso é uma discussão de todos nós, não é da faculdade, não é só da família, não é isolada, não é só uma notícia, é uma discussão de um grupo de pessoas, porque nós vamos nos relacionar. E nós não estamos falando, estou falando aí de gente que prestou numa faculdade de veterinária, mas nós estamos falando de médicos também, e de trotes, de engenheiros e de profissionais, e que enquanto pessoas e gente ética, ela vai se relacionar com muita coisa, né? E essa construção de ética, ela precisa estar no primeiro momento possível de qualquer processo educacional. É certo que nós estamos falando de uma faixa etária que ainda é predisposta a bastante inconsequência, né? Tem um impulso de inconsequência muito forte, de não pensar de fato do que este ato passe dos limites e deixe de ser uma brincadeira para ser algo chamado, dito realmente uma irresponsabilidade. No entanto, esse questionamento ele precisa ser feito e a gente precisa considerar isso mais vezes. Não faz muito tempo, acho que no final do ano passado, ou próximo disso, de formandos médicos, estudantes de medicina, melhor dizendo, eles também, num jogo, foram completamente irresponsáveis, foram ao extremo do que se espera da ética de profissionais que estão às portas da sua formação, né? Quem são esses médicos em formação? Então, de fato, é alguma coisa que denuncia assim, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com essa geração? Qual o tamanho do mundo que ele vê? Ele não consegue perceber as muitas dimensões de um mundo que é todo interligado. Então, ele isola a atitude para uma quadra. Exato. Como se não tivesse mais coisas, né? Isso é muito importante a gente pensar, né? Olha só, esses alunos que a gente acabou de mostrar essas duas fotos, eles receberam alta no mesmo dia e estão realizando tratamento oftalmológico para que não haja complicação. Já em nota, o Centro Universitário Maurício Nassau de Cacoal informou que está ciente do incidente ocorrido durante o trote universitário e iniciou um processo administrativo para investigar a situação e tomar as medidas necessárias de acordo com o regulamento da instituição.
gente viu as fotos aqui, a gente acabou comentando um pouco sobre a notícia, mas causa uma certa incômodo com tudo isso que acontece. Verdade. Luquinhas continua com a gente, né? Continua. O pastor Aleixo até trouxe uma frase aqui, né? Essas pessoas parecem ter aquele sentimento de poder sobre as outras, né? E aí faz a gente pensar também, né? Será que quando elas eram pequenas, quando eram menores, quais eram os poderes que os pais davam sobre essas crianças? E é sobre isso a gente vai conversar hoje aqui, Pequenos Imperadores. A gente recebe Flávia Viana, ela que é psicóloga infantil, já esteve com a gente em vários outros momentos aqui. É um prazer recebê-la novamente, Flávia. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Bem-vinda, E vamos Flávia. conversar Flávia. sobre esse assunto, né? Até entender, tirar dúvidas, né, do pessoal de casa também. Então, até trazendo esse tema que a gente falou aqui, né, dos trotes que são dados nas universidades, Darley bem colocou que é uma fase que ainda, né, estão naquela... É uma fase de imaturidade, de consequência, Imaturidade. mas... Muito acelerador, pouco freio. Isso vem de casa já. É muito Boa tarde. importante a gente lembrar, boa tarde para Boa todos. tarde. É muito importante a gente lembrar que, né, antes de mais nada, não estamos aqui para julgar nenhum dos pais que estão nos assistindo. Né, eu tomo muito esse cuidado de falar de uma forma mais humanizada, porque cada um dá aquilo que recebeu e é muito difícil. Hoje, né, eu inclusive até falei sobre isso agora há pouco no meu Instagram, eu estudo muito antes de entrar em algum programa, porque as pessoas merecem conteúdos com qualidade, para que seja algo Afinal, não se pautado. espera menos de uma especialista, não é? Então, se a gente joga uma Exatamente. pergunta para uma especialista, espera-se que ela traga consolidação nessa resposta. Sim. Então, acho que a gente já precisa até conceituar precisamente do que nós estamos falando. O que seria a síndrome do pequeno imperador, por exemplo? Sim, eu só falei disso porque, assim, quando a pessoa, os pais, né, eles erram hoje, tentando não pecar como os pais pecaram lá atrás, né? Então, é importante essa introdução para entender que, assim, a gente tende muito a pecar com excesso de permissividade hoje com os nossos filhos. Era por conta disso que eu estava explicando, né, dando essa introdução para vocês. E o que é a síndrome do imperador? O pequeno imperador é aquela criança que ela manda na casa, né? É uma expressão utilizada, lembrando que não tem nada a ver com um transtorno. Poderoso chefinho. O poderoso chefinho, exatamente. E aí, se a gente entra, né, num consenso familiar, o que é o certo, né? É que todas as necessidades sejam atendidas. Então, não tem sentido a criança mandar ali na casa. Como não tem sentido? A gente estuda tanto para a gente não entrar no autoritarismo, para a gente não ser, né, fazer algo errado com a criança, colocando as nossas necessidades acima das delas. Tem essa questão também, mas espera aí, quem que é o adulto da relação? E a partir do momento que eu permito, que eu fico com medo da minha criança, é isso que tem acontecido, cada vez mais eu vejo os pais com medo das crianças, eu permito que ele faça tudo o que ele quer, a gente pode sim chegar aí até mesmo num transtorno mais para frente, né? A gente vê transtorno de TOD, né? Que é o transtorno de opositor, né? Então a gente precisa cuidar para que as crianças entendam que existe sim um limite. O limite também é uma prova de amor. Então, o pequeno imperador é isso, é a criança ou o adolescente que mandam ali, né? Que faz o que quer, que assiste o que quer, na hora que quer. Flávia, você está dizendo que as necessidades deles não são importantes? São. Mas as nossas também. E é como que eu vou ensinar empatia, né? Se eu também não me colocar como importante da relação. Exatamente. É isso. Flávia, eu gostei muito de você ter falado dessa questão do seu preparo técnico, porque a gente abençoa o mundo com informações. Eu queria, a partir disso, pedir para você falar para os nossos amigos também, para a gente aqui, o que se esperar de normalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma criança lá que ela tem sua fase de crescimento. E a fase de crescimento é ela se conhecendo a cada instante. Então, você tem aquelas reações diferentes e tal. E tem os transtornos, tem os diagnósticos que a gente faz de coisas que já são patologias. O que se espera? Você fala assim, isso aqui é esperado para esse momento e o que, de fato, é um processo educacional equivocado. Sim. Cada faixa etária tem, né, o que é esperado de acordo com aquela idade, né? Por exemplo, uma criança de 2 anos, é natural uma criança de 2 anos se jogar no chão, fazer birra, ok. Uma criança de 4 anos que começa a falar não para tudo, é esperado também.
Agora, quando a gente vê um comportamento, mesmo estando dentro do que é esperado, mas acima do que a gente se vê por aí, como, de uma forma que desestruture a família toda, por exemplo, um passeio de família, se acontecer da criança não estar muito bem, é natural da gente investigar qual que é a necessidade daquela criança. Pode ser uma fome, um sono que a gente não entendeu, ok. Mas se isso se repete o tempo todo, sempre está estragando o passeio da família, né? A mãe não dorme direito porque tem que atender o pedido da criança, tem que ser do jeito da criança o tempo todo, já é importante a gente procurar uma ajuda até profissional, E né? até algo que eu vejo também, muitos pais acabam se cobrando muito, achando que errou. Não, eu errei em algum ponto, estou errando em algum ponto. Nesse caso que você comentou aí, né, das crianças, dos pequenos, né, pequeninhos mesmo, onde às vezes acaba estragando o passeio, acaba, né, fazendo aquela birra no mercado e tal. E até mesmo no meio de outras pessoas, em alguns outros ambientes ali, entre amigos, e os pais se cobrando muito, né? Que vem, querendo ou não, vem essa cobrança. Eu falhei, eu errei, onde eu errei, onde eu falhei, né? Então vem desse ponto que o pastor falou, até onde é normal, até onde não é normal, né? E esse sentimento de culpa dos pais. Sim, esse sentimento de culpa eu faço questão de tirar com todo carinho. Você trabalha para isso, né, amiga? Exatamente, na verdade, assim, proporcionar um ambiente para que eles consigam tirar esse sentimento de culpa, dizendo que cabe na educação consciente o limite. A gente, como pai, mãe, educador, vó, tio, quem educa uma criança ou um adolescente, a gente tem que entender que nem tudo é negociável, tem coisas que vão prejudicar as crianças também. E aí, que limite eles vão ter? Se eu não frustro, eu não preciso frustrar a criança de propósito, porque existem situações no dia a dia que vão permitir essa frustração, né? Como, por exemplo, não é negociável comer um doce antes do almoço e ponto. Ah, mãe, mas não sei o que, eu sei que você quer, eu entendo, eu vou validar o sentimento dessa criança, dizer eu também no seu lugar, também gostaria. E aqui em casa, o nosso combinado é esse. Né? Porque senão aí chega nesse momento lá na faculdade, eu entendo que eu posso fazer o que eu quiser, porque as minhas necessidades são mais importantes. Desde que eu esteja rindo, me divertindo, mesmo que seja com a infelicidade do outro, tá tudo bem, né? Porque se eu não paro agora a criança, né? Tem criança que implora limite. Eu tenho, por exemplo, uma família que eu atendo, como eu não vou falar o nome, eu posso, né, falar o caso mais ou menos. A criança, ela implorou limite para a mãe dela. Ela falou, mãe, mas você não pode deixar, você tinha que ter falado não para mim. Uma criança de 9 anos. Às vezes ela implora limite com outra linguagem, né? Exatamente. É o próprio imperadorzinho está pedindo. É que houve um tempo em que o pai era o centro da família, né? A coxa do frango era para o papai. Houve um tempo em que o casal tinha essa autoridade, o pai ou a mãe. O que nós estamos falando de síndrome do imperador, que é um nome, vamos dizer... uma expressão, né? É uma expressão, exatamente, que a gente dá para pensarmos sobre em que momento fez bem tirar o pai, tirar a mãe do centro e da autoridade para deixar que a criança assuma esse lugar. Sabendo que houve um tempo em que as crianças também é como se não existissem na família. Cala a boca, não chora, engole o choro, se entope. Então, a gente sai desses extremos e vai para um outro. Põe a criança na cadeira do rei e ele manda, ele diz o que come, ele diz o que bebe, ele diz o que faz, a hora, ele dita as regras da casa. Então, é desse tipo de experiência que as famílias têm vivido que nós estamos tratando hoje. Em que momento o seu filho é o que tem o poder de gerenciar a hora, a vida, a rotina, o que quer, o que não quer, para todos vocês em torno. Tem alguma questão envolvida nisso aí com você? É importante para você? Entre em contato com a gente, mande a sua pergunta, tire a sua dúvida, dê o seu testemunho, 98315-0249. Vamos para o intervalo e já voltamos. É verdade que estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Que prazer estar contigo nessa tarde gostosa, né? Gostosa por quê? Ao vivo, hein? Ao vivo. Pois é, isso que é legal, ter você participando, interagindo com a gente. Manda aí a sua pergunta sobre o tema de hoje, pequenos imperadores. E aí, já lidou com essa questão aí na sua casa? Tem algum caso aí na sua casa ou conhecido que você quer ajudar também? Mas ajudar como, Darley? Será sem ser meio intrometido ali também, Vamos né? descobrir? Vamos descobrir também, né? Então, gente, esse assunto é o assunto de hoje aqui do nosso Entre Família. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo.
E vamos já trazendo aqui a nossa prática, né? Vamos para a prática já, saber mitos e verdades sobre esse tema, não é, pastor Aleixo? Isso é muito bom, né? Porque a gente deduz tantas coisas, né? A gente leva tanto tempo para saber o quanto a gente não sabe e acaba investindo em coisas e reforçando alguns mitos, né? Então, isso aqui que é uma raquete do esporte predileto do Abinal, o beach tênis dele, mas Quase, também é uma quase. plaquinha e a gente vai junto com você agora, ó, dizer o que é mito e o que é verdade. Olha lá, ó, crianças e adolescentes que manifestam esse comportamento aí do Poderoso Chefinho, tendem a ter a empatia reduzida. Mito ou verdade? Eu acho que é verdade. Verdade. Claro, o centro das atenções, né, Flávia? Sim, é verdade, porque a criança que pensa só nas necessidades dela, né? Como que ela vai se colocar no lugar do outro? Para ela não existe o outro, né? Então, por que é importante a gente trabalhar com essa criança desde cedo? Porque a gente, né, até comentou num programa aqui sobre o narcisismo. De onde que vem um transtorno narcisista, né? Não necessariamente só por conta disso, né, gente? Mas pode vir, né? Se a criança entende que as necessidades dela são as mais importantes, que só ela dita regras, que ela pode o que quer, sem contar que, né, ela também vai se sentir abandonada. Ela não se sente amada, essa criança, né? Vira tudo libertinagem, eu posso o que eu quero e não tem ninguém por mim aqui. E daí uma importância de você dizer, não, eu não gosto. Muito bom. Não, porque define uma personalidade, né? Quando eu falo assim, você não vai comer isso aqui. Por quê? Porque, e aí a explicação ainda tem a ver com ele. Por que faz mal para você? Por quê? Porque eu não quero. Opa, tem dois querer aqui, né? Duas vontades. Essa definição de personalidade aumenta a empatia. A gente tem que tomar um cuidado também, pastor, para a gente não... por exemplo, né? Por que você não quer comer isso aqui? Às vezes porque a criança não gosta mesmo, a gente não vai obrigar ela a comer só porque eu acho que é bom para ela, né? Então, meu papel de pai e mãe é proporcionar aquilo, mostrar que existe. Olha, filho, eu entendo que é saudável para você, né? Então, eu estou falando da minha necessidade, que é importante para mim saber que eu estou oferecendo para ele, mas se eu empurrar também, aí eu estou ensinando ele que ele tem que empurrar a verdade dele também, né? Então, a gente tem que buscar mesmo um equilíbrio, né? Porque senão fica parecendo que, então eu tenho que servir só a minha mãe, daí eu entro no autoritarismo. Aí você então, a gente tem que para outra ponta. achar ali o meio E termo até nesse mesmo. ponto colocar também o exemplo, né? Salada. Não, você vai comer salada. Não, eu não gosto de salada. Ó, você tem aqui, ó. Tem alface, tem tomate e tem pepino. Você escolhe então, né? E as questões que envolvem a Vai nossa... pôr um chocolate para ele escolher, E né? as tem questões pra fazem à comer agora vontade. Ó, é meu isso. pai não vai fazer isso agora porque ele está cansado. Olha, ele se cansa. Isso é muito importante. Ele não vai fazer, eu não vou fazer isso. Isso aqui me chateia. É por isso que eu não vou fazer. Porque senão eu sou despersonalizado. Eu sou só um provedor de algo e não tem vontade, não tem tristeza, não tem alegria. Você vai, eu quero assistir agora. Não, agora eu estou assistindo. Ótimo, isso é muito importante. A televisão não é só sua, filho. Você tem que entender que aqui em casa o respeito é mútuo. Todo mundo tem direito e todo mundo tem dever. Existem algumas coisas que são regras, coisas que são combinadas e, né, o que é seu, a gente vai dividir também. Então, assim, vamos combinar aqui o que fica justo para todo mundo, né? Flavinha, você acha que facilita ter irmãos para dividir esse esquema de distribuir tarefas, de disputar, às vezes, alguma coisa e saber o que é seu, o que é do outro? Facilita ou não? Não é necessariamente ser filho único que vai fazer essa diferença, né? Que a gente, não é isso que vai trazer o pequeno imperador ali, né? Mas pode acontecer em alguns casos o seguinte, né? Quando eu tenho irmãos, de certa forma, eu preciso lidar mais com frustrações. Então, eu entendo que tem mais pessoas ali que também têm outras necessidades. Mais ou menos nesse sentido, né? Não que filho único vai ser o pequeno imperador de forma alguma. Eu sou mãe de filha única, fica tranquilo. Eu também E você sou, pode dá ter certo. três e criar três imperadorzinhos. Exatamente. Verdade, exatamente. os três mandam em tudo, né? O tetrarca. Bora pro próximo então, ó. Mito ou verdade, né? Síndrome do imperador, tá certo, síndrome do imperador e hiperatividade podem ser confundidas. Verdade ou mentira? Síndrome do imperador Dependendo e do conhecimento dos pais, hiperatividade. pode, né? Tudo pode ser uma confusão, né, Flavinha? Pode. Pode ser confundida porque, assim, geralmente a criança que tem hiperatividade,
ela, principalmente aquelas que ainda não são diagnosticadas, né, pelo que eu entendi aqui, elas têm a necessidade de movimentar o corpinho, porque a cabecinha não para, e aí se alguém vai tentar parar ela pode ser agressiva, por exemplo, e não necessariamente porque ela pensou sobre aquilo, até porque... Ela é impetuosa. Exatamente, então tem que ser uma avaliação muito minuciosa aí, com um profissional mesmo, assim, um neuropsicólogo, né, para entender de verdade se é aí uma síndrome do imperador, né, ou até mesmo um TOD, pode ser, ou hiperatividade apenas, né? O TOD... O TOD é um transtorno opositor. Desafiador ainda. Além Desafiador, de oposição, ele opositor. desafia inteiramente, os pais ficam sem juízo, desesperados. É muito É porque difícil. aquele chocolate que a meu criança conceito briga de- para poder tomar De também. né? Todd era uma outra coisa. Achou que era uma bebidinha, Tem aquele escurinha chocolate na que a criança caixinha? briga, não, eu quero Não. desce. Não. E é importante essa avaliação, né, para identificar, porque assim, não necessariamente, às vezes, né, na escola onde eu atendo, por exemplo, tem pais que ficam preocupados, nossa, será que meu filho é TOD, né? Essa é a sigla que é usada. E às vezes não, às vezes é comportamental, ainda é reversível. Dá tempo ainda de trabalhar, vamos levar para terapia, vamos dar orientação para esses pais e muitas vezes dá certo, viu, gente? Olha, Flavinha, você trabalha ajudando os papais. Como é o seu Instagram? Meu Instagram é @sejagentilmamãe. Isso, ela é toda cuidadosa, toda carinhosa, com mamãe e papai. Mas, amiga, que não dá pra gente falar de crianças sem limites se a gente não chamar os pais para os limites. Desculpa, não é julgamento, mas é chamar a responsabilidade, Sim, né? claro. Há situações em que até a própria hiperatividade, se não bem conduzida, trará mais prejuízos para a família. Papai e mamãe têm que seguir a Flávia, têm que estudar, têm que ler, têm que investigar, têm que parar e pensar nos seus limites também, que às vezes estão frouxos, entendeu? Mas a gente ama você, porque a gente é papai e mamãe também. Tamo junto? É firmeza e gentileza ao mesmo tempo, né, Darlene? Firmeza, exatamente. Firmeza e gentileza. Joga pra cá no telão pra gente ver. Então, crianças imperadoras são, e eu vejo que imperadoras entre aspas, porque essa é uma expressão que a gente está usando, mas não tem essa nomenclatura na psicologia, na ciência, calma aí. É que antigamente mamãe chamava de criança desobediente, mal educada. São mais comuns Isso. quando são filhos únicos. A gente até falou um pouquinho, né? Ótimo falar sobre isso. mito. Não, é verdade, né? É um mito. Exatamente, a gente acabou de falar. Mas pode acontecer o seguinte, né? De repente, é meu sonho ser mãe. E aí, eu quero criar minha filha como uma princesa. E aí, é complicado, por quê? O que é criar um filho como uma princesa e um príncipe? É servir. Nós vamos ser serviçal do nosso filho? Não é assim que funciona. Né? A gente pode dar o que a gente tem possibilidade de dar para os nossos filhos, presentes? Pode, né? Mas tudo em equilíbrio, porque a questão é, se eu faço para o meu filho o que ele é capaz de fazer sozinho, ele não desenvolve a habilidade de lidar com frustrações, né? Ele acha que tudo é na hora dele, né? Então, aquela criança, é muito mais fácil a gente mimar um filho que é único, essa é a questão. É mito que é por conta disso que vira imperador. Mas pode. Mas é mais fácil, por quê? Porque eu só tenho ele. E aí vai que é uma mãe como eu, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, que tá morrendo de saudade do filho, que tem culpa, porque todas as mães, os pais sentem culpa, né, em vários momentos da vida. E aí eu tenho que levar um presente para meu filho toda vez que eu for buscar na escola, por exemplo. É uma questão muito comum de acontecer. E aí, a criança sempre ela vai querer ser recompensada e acha que sempre ali Muito bem colocado, a necessidade Flávia, dela. Muito bem lembrado. E ela vai desmantelando e desidratando a relação dela com o coletivo. Sim. Você falou de princesa, minha filha, há algum tempo atrás, agora não dá mais para ter essa conversa, mas falou assim, filha, você é a minha princesa. Sabe o que isso quer dizer? Que aqui em casa tem uma rainha e tem um rei. E lá, ó, do seu quarto, lá, ó, tem um principado pra você cuidar lá, que tá tudo uma rebelião lá, vai lá. Resolve. Se você é princesa, é porque tem uma rainha e um rei. Tá? E um rei na sua volta. né? É, exatamente. Vai cuidar do seu principado lá, porque tem bastante coisa pra você fazer lá. Sabe o que é muito importante? Assim, eu escuto muito isso, né? Porque eu estou no meio de uma equipe muito humanizada. E assim, chorou da colo porque vai crescer. Sim, é isso mesmo e tá tudo bem. O carinho, ele não mima. Eu acho que é muito importante eu falar isso, né? Então, dê carinho. Porém, existe um momento que você tá lá no meio do seu banho,
chorou, você sabe que não está machucado, que não está... Filha, só um pouquinho, mamãe está terminando o banho, porque é importante para mim também lavar meu cabelo. É sobre isso, né? A minha necessidade também importa para a criança entender como que ela vai trabalhar a empatia, entender que também ela lá na frente vai poder falar não, né, para questões abusivas de outras pessoas para E essa com ela. pontuação é educativa para a criança. Sim, O que muito. você está fazendo é educar esta criança que tem o tempo dela, tem o seu tempo e há tempo para todas as coisas embaixo do sol, como diz a Isso. palavra, né? Mito ou verdade? Síndrome do imperador é um comportamento crônico. Mesmo com o tratamento, ele pode voltar a manifestar. Tomara que seja. É um mito. Graças a Deus. Até esperei um pouquinho para levantar a minha aqui. É um Na dúvida, mito. fiquei na dúvida. Vou ler de novo, né? Deixa eu ler de novo, deixa eu ver o que eles estão levantando. A síndrome do imperador, ela se dá a partir, né, daquele ambiente familiar mesmo, onde a criança entende que é ela que manda. E ponto, né? Acho que é mais ou menos isso mesmo, assim, para concluir mesmo, bem, de forma bem Até- objetiva. Pode ser que melhore, se tiver, né, um trabalho aí com um especialista, a família ter orientações, né? Como eu disse no começo do programa sobre estudar, foi exatamente por isso. Antigamente a gente não tinha informações. Agora, olha só, quanto programa de qualidade trazendo informações tão importantes, tão necessárias, né? Assim, acessível para todos. Então a gente agora tem esse, né? Facilidade, né? Exatamente, Síndrome do ferramenta. imperador em um comportamento crônico daria-se a ideia de que não é possível mudar. Justamente Sim. a proposta é que se muda o ambiente, muda o comportamento dos adultos, muda o comportamento dos educadores, facilita para que essa criança reaprenda o caminho e interaja diferente com a família. De novo, é psicoeducação para a família. Papai e mamãe não dá para ficar fora do jogo. A criança sentou no trono, alguém faltou ali, deixou vazio, né, Lucas? Exatamente, tô aqui só pensando nas quantas questões. Quem sabe você já pensando, poxa, eu tenho um imperador aqui em casa, mas eu tô precisando mudar isso. Ou quem sabe você até foi imperador lá na sua casa e agora sabe que tem uma criança em casa, tem um bebezinho por perto, alguém crescendo por aí, como é que isso vai acontecer? São tantas questões nisso, nesse universo de perguntas e você buscando uma resposta. Eu queria dar um pulo aqui na revista Esperança Novo Tempo, eu queria até mostrar para você. Queria reforçar e mostrar novamente para você que esse daqui é um presente nosso para você. Eu no Universo. Tá aqui o nome, a capa super bonita. E tantas questões, além de... Tá aprendendo bastante no programa de hoje. Tendo aqui as perguntas, as respostas. Agora tem outras perguntas também que você vai encontrar aqui que vai ajudar você a responder. Eu vou até abrir aqui para você e ler algumas das questões, alguns dos capítulos. Deus me ouve. Quando conhecerei Jesus? Como compartilhar Jesus? Qual é o propósito da minha vida? É só alguns dos capítulos aqui nessa revista que vai ajudar você a responder e encontrar respostas juntinho com a Bíblia. Agora, como é que faz para ter este material, essa revista super bem preparada aí na sua casa? A primeira coisa que eu falo para você é que você não vai pagar por ela. Ela é de graça. A única coisa que eu peço para você é ligar para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Eu vou até repetir. 0 operadora 12 21 27 3121. E tem um pessoal esperando a sua ligação agora mesmo. Quer ligar? Pode ligar, tem um pessoal esperando a sua ligação. E esse presente aqui, a revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo, essa edição vai chegar aí na sua casa, tá certo? Então não fica só vendo pela TV aqui, eu mostrando pra você. Pode ligar, fala que você estava assistindo o Entre Família, que o Lucas falou da revista e que era de graça, que você quer receber. E ela vai chegar aí pra você, é um presente nosso, tá certo? Essas questões você vai encontrar por aqui. Eu sei que tem outras questões também do programa de hoje que você vai responder também, tá certo? Mas daqui a pouquinho, já com um breve intervalo, coisa super rápida, e o Entre Família volta já. Amores, alguma dúvida, alguma pergunta do tema de hoje? Tem uma criança que você descobriu que ela sentou na cadeirinha e manda em todo mundo. O que você está fazendo? O que está acontecendo? 983-150249, nosso WhatsApp, pergunta, manda, conta aí a tua história. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir mais sobre isso, mas queremos que seja a partir de você, da sua história, tá bom? Verdade. O legal é que a gente não só fala dos problemas, né? A gente tira os mitos e verdades, mas aí tem umas perguntas para fazer, né? Porque tá aí, a gente descobriu no último bloco que não é crônico. Então, se não é crônico, ou seja, tem reversão, dá para agir. E eu queria dizer uma coisa que eu estava querendo falar no último bloco, eu quero falar para você, dá para agir. E quando você faz isso, você não está salvando só a sua família. Você está falando, salvando e contribuindo para um mundo melhor mesmo, né? Porque uma pessoa que cresce nessa perspectiva, ela um dia vai enfrentar alguém que tem uma vontade superior a dela, ou que tem poder de exercer essa vontade,
e aí vira a lei do mais forte e a gente fica com o mundo cheio de gente doida. Agora, na prática, o que fazer? A gente vai para o olho na tela aqui e vai responder junto com a nossa especialista. Dicas para reverter o comportamento. Olha lá, o imperadorzinho. Pequeno imperador. O Nerozinho. Vamos para a primeira? Vamos lá. Reconhecendo emoções. Dicas para a gente tentar reverter isso. A gente precisa ensinar as crianças, né, desde pequenininhos, a gente valida o sentimento dela, ajuda ela a nomear os sentimentos, né? E assim ela vai entender que o outro também tem sentimentos. Assim a gente está ensinando também a empatia. Uma questão que aconteceu esse final de semana, gostaria de dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa que fiquei muito medrosa depois que me tornei mãe e eu tenho uma tonturinha que chama síndrome de Meniere. E aí, tinha um carrinho, a gente foi em Campos do Jordão, aquele carrinho que chama trenó, que desce com tudo. Eu tava assim, ansiosíssima, minha criança interior feliz que eu ia andar. Eu vou enfrentar esse medo e eu pensei comigo. E aí, minha filha, a gente combinou dela ir primeiro com meu marido, porque ela é radical e o meu marido também. Então, foram assim, sem segurar o freio, os dois. Depois eu tava tranquila que eu iria sozinha, né? E aí, o que aconteceu? Meu marido teve a brilhante ideia de pagar para ela ir comigo também. Aí tudo bem, eu acho, vai ser legal, tudo. Só que eu fui freando do começo ao fim. E minha filha foi brigando comigo. Que pior dia da minha vida, que coisa chata. Gente, a gente respira, né? Não consegui falar nada naquele momento, porque eu achei melhor assim, que eu era adulto da relação. Mas a hora que a gente saiu dali, o que eu mostrei para ela? Por mais difícil que tenha sido para mim, a gente tinha combinado dela comer churros ali em cima. Aí eu percebi que era um pouco de fome também, que ela estava frustrada com isso. A gente tem que aprender também. Só que eu estava na minha criança interior, eu sou ser humano. E eu queria muito, eu estava planejando aquele passeio para mim também. E aí o que eu falei para ela? Eu falei, filha, infelizmente, como você não cumpriu o combinado, a mamãe não vai dar conta de cumprir também, porque a mamãe está chateada com o que aconteceu. Não foi a mamãe que estragou seu passeio, eu te dei carona no meu passeio, e a mamãe tá triste por isso. Eu sei que você não tem culpa, continuo te amando, mas eu prefiro descer agora. Aí a gente desceu lá a montanha e fomos almoçar lá embaixo. Não teve... Aí ela falou, você não vai me dar churros, né, mamãe? Me emburrou. Mas eu falei, filha, isso não é uma punição. É só porque a mamãe está sem vontade de continuar aqui em cima, porque eu tô chateada. Então a criança, ela precisa entender também que a gente tem as nossas necessidades, a gente tem as nossas expectativas, e foi uma forma que eu encontrei de mostrar para ela o que é empatia. Você precisa também se colocar no meu lugar, não é só eu me colocar no seu lugar. É sobre E como isso, sentimentos não se fecham em si na gente, os sentimentos têm desdobramentos. Exatamente. Eu estou chateado e alguma coisa que eu iria fazer vai acontecer diferente agora. Sim, não tô te punindo, não é culpa sua também o que eu tô sentindo. Foi uma expectativa minha, ok. Mas a gente também é responsável pelo que a gente causa no outro e tem que ter uma responsabilidade. Foi uma consequência lógica, foi uma escolha também. E ela precisa entender isso. Como ensinar de outra forma? Naquele momento foi a ferramenta que me apareceu. Eu posso ter errado para alguns especialistas? Posso, mas eu fui ser humano Mãe. e mantive o seguinte, filha, a mamãe continua te amando. Isso é o mais importante. Exatamente. Pastor, nós somos seres naturalmente egoístas. Acho que o trabalho de educação é tanto para nos tirar desse lugar de egoísta e justamente, segundo essa proposta, pensar no outro. Eu, no lugar dessa mãe, teria feito diferente. Teria sido feito alguma coisa para tirar a criança do seu egoísmo de ser ela o centro para o movimento de considerar o sofrimento da mãe ou a tristeza da mãe, seria educativo. Mas esse trabalho de educação não é de nos tirar do eixo do egoísmo? Você falando, vem um texto assim que ele é exatamente isso. Texto de Tito, Paulo escrevendo para Tito, ele fala assim, a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse século de maneira sensata, justa e piedosa. O meu coração é egoísta por duas razões, porque sou contaminado pelo mal e porque o mundo onde eu moro é hostil. Então a gente acha às vezes que egoísmo é só aquela egolatria que se manifesta em tudo, mas egoísmo também está na maneira como a gente tenta sobreviver.
Isso é muito importante nos processos educacionais. Crianças que não têm um amanhã garantido, elas lutam pela vida. Qualquer pessoa, né? Quando não há um ambiente de conforto, a gente, se tem 2 pães, eu vou pegar os 2 porque amanhã eu tenho que estar vivo. Então, em um mundo assim, a gente tem um egoísmo selvagem. E o egoísmo infantil, ele é primitivo. O meu está sofisticado por depois de 45 anos. O das crianças não é. Daqui é meu. Tá? E ele olha assim, a mãe não é uma mãe, é um ser com 2 seios que me alimenta. Isso é egoísmo? Pleno, claro que é. Mas tem a ver com sobrevivência. Sim. Tem a ver com sobrevivência, mas ele se manifesta assim. Agora, quando a gente olha a sobrevivência do outro, a doação da minha parte, e aí eu acho que Deus faz 2 pêndulos. Ele coloca uma repressão ao egoísmo, isso precisa ser reprimido mesmo. Por exemplo, o que você fez foi reprimir, você botou um freio lá. Você não vai passar desse ponto porque tem mais pessoas. E isso é muito importante. Quando eu refreio o egoísmo, eu estou salvando o outro lá. E ao mesmo tempo que ele desenvolve o altruísmo. Então essas 2 coisas a gente tem que fazer o tempo todo, né? O egoísmo se reprime ao se desenvolver um ato de amor. Gente, é um exercício de muita ponderação, de muita compreensão, de que é desafiador viver, educar, ter filho, não ter filho, é um aprendizado. Isso aqui, isso aqui é autoritarismo, isso aqui é permissividade, isso aqui eu exagerei, eu passei do ponto. Menina, é um negócio muito... Eu acho que é por isso que a frase, Flávia, aí eu queria ressaltar que você falou, ela é central na conversa. Eu continuo amando você. Exato. E assim, eu sou um ser falho. Eu sou um ser vulnerável. Eu continuo amando você, isso é inquestionável. Agora eu vou agir como eu, né? A questão é se você vai me amar, não é o seu amor. Essa culpa também que vem depois. E quando eu descobri que era fome, gente? Vocês acham que eu não me senti culpada? Eu chorei. Pedi um abraço pro meu marido, que eu não dava conta. Eu sou ser humano, né? Eu falei, eu também tô com sono, eu também tô com fome, eu preciso me respeitar. Eu coloquei um limite nela. Nem tudo vai ser igual, do jeito que ela quer. Não foi do jeito que eu queria, tudo bem, não foi uma forma de punir. Porém, eu precisava colocar um limite ali. Minha sugestão. Era o meu medo. Volta aquele passeio, já conversado com ela. Filhinha, hoje nós vamos curtir. Combinado? Dar beijo à mamãe, vamos divertir. Boa. Vai de novo, volta Deixa lá. claro que você vai sozinha. Na próxima vez, ou eu vou sozinha ou a gente vai primeiro, filha. Depois você vai no radical com o papai. Pode ser também. Não dá. Bom, e nesses passeios, vamos lá, promover habilidades não violentas. E no dia a dia também, né? O que seriam as habilidades não violentas em casa? Eu estou pensando que em casa não tem violência, tem? O tempo todo? Não é, gente, pelo amor de Deus. Não, é assim, a gente tem que focar no nosso esforço, né? O simples fato de eu entender que uma frase da Maia, esqueci o sobrenome dela, mas ela é maravilhosa, a raiva não educa, né? A calma educa. Então, sempre colocar o amor à frente de tudo, ou seja, você vai ter momentos que você vai perder o controle, vai ter momentos que a gente vai entrar na nossa criança interior, que a gente tem traumas também, né? E os nossos filhos terão alguns traumas também, vão ter que lidar lá na terapia deles, porque a gente não é perfeito, graças a Deus, né? Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui mais. E lembrar que violência é qualquer punição. Por que eu fiz questão de falar para minha filha naquela situação de que eu não estou te punindo, filha? Você não vai deixar de comer o churros porque eu sei que é uma coisa que você gosta e eu tô com raiva. Não foi isso. Eu não estava mais afim daquele passeio e eu estava me respeitando também e tem que ser um equilíbrio para todo mundo. Foi isso. Então, o que não é violento? É quando eu coloco respeito mútuo ali na relação, né? Filha, você tem que respeitar a mamãe, sim. Não é porque eu sou sua mãe, não. Não é porque eu sou a rainha e você é a princesa, não. Mas é porque eu te respeito. Eu te respeito e você me respeita. Vai ter momentos que é importante a mamãe parar tudo para cuidar de você, porque você vai estar doente, você tem hora para entrar na sua escola. E vai ter momento que você está adiantado para a sua escola, mas eu estou atrasada para o meu trabalho e eu vou precisar da sua cooperação. E tem coisas que não são negociáveis. Eu não aceito chegar atrasada num compromisso meu. E ponto. Tem coisas que não dá pra gente ficar conversando, explicando o tempo todo. Não tem esse tempo. Isso. E eu continuo te amando. Isso é importante, não esquecer desse detalhe. Perfeito. O que temos mais por aqui, meus amores? Vamos combinando aqui de ser bem rapidinho, colocar limites. Nós já tratamos disso várias vezes.
e gerar conexão. Essa frase que você disse, eu continuo te amando, gera conexão. Esse Sim. toque, a presença, o olhar gera conexão. Essa experiência do contato. Tem mais um? Tem mais uma dica ou foi a última? Tem mais uma, deixa eu validar os sentimentos da criança, coisa que você também já Sim. pontuou, que é fundamental. Gera conexão também. Gera conexão. E a última, tem mais uma por aqui, perguntar em vez de mandar. Ah, mas tem hora que precisa mandar, queridinho. Mas tá bom, Flávia. Tem hora que a gente não tem esse tempo, né? Não Essa tem é a esse tempo. questão. Mas o que eu oriento muito, todos os pais, os professores lá da escola principalmente, é que assim, pra gente gerar conexão, se a gente começar uma frase com eu, né? É muito mais fácil para a criança entender que eu me coloco no lugar dela. Por exemplo, filha, eu entendo o que você está sentindo. Porque ali eu já estou começando a frase com eu, né? Eu estou entrando ali, criando uma conexão com a criança, validando o sentimento dela também. A partir do momento que eu valido o sentimento da criança, opa, eu sou importante. Deixa eu olhar para essa mamãe, para esse papai, quero cooperar. Então, para conseguir cooperação, é muito mais fácil gerando conexão. Gente, a gente mandar numa criança o tempo todo, imagina só, vai tomar banho, vai... A gente fica cansado de falar, é cansativo pra gente. Então, dá um pouquinho de trabalho, essa educação consciente aí, mas vale muito a pena. E no máximo você vai ter uma criança adestrada, e não uma criança ensinada a se desenvolver Sem autonomia, nas suas né? competências. né? Exatamente. Esse é um fato. Não desenvolve a autonomia que vai precisar tanto lá na frente. Essa vinheta já está me dando emoção, porque é muito legal, é muito bom. É mais que legal, é fundamentalmente importante. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre uma razão importantíssima e que vai falar fortemente a você neste momento. É hora de orar. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse, portanto, orareis assim, e a primeira palavra que ele disse é Pai. Pai. Ele escolheu se representar e explicar a relação no seio, no centro da Trindade, a partir de uma relação que nós temos. E essa verticalidade de identidade é muito forte para a gente. Eu, como pai, represento Deus na minha casa. E Deus, quando quis mostrar para a gente entender como Ele era, Ele mandou que os meus filhos pensassem em mim. Pensa bem, é muita coisa. E eu falo para pais ansiosos, pais e mães preocupados, pais e mães que se sentem frustrados, pais e mães que se veem incapazes, pais que choram, pais com saudade. Pais que estão se vendo em muitas necessidades, pais como eu, pais como você, pais e mães, pais de adultos, pais de crianças, de adolescentes. Me acompanhe, eu vou orar por você. Senhor, que alegria, mais uma vez, por Cristo Jesus, experimentarmos a adoção da graça e podermos, mesmo com esse nosso currículo cheio de defeitos, te chamar de Pai. Mas hoje te louvamos, Senhor, pelo privilégio de participar junto contigo do processo de criação. O seu plano, Senhor, de ter pessoas amadas e que vêm a partir de nós. Eu clamo a Ti hoje e oro a Ti por pais e mães. Há pais aqui sentados, conversando sobre paternidade, maternidade, há pais assistindo, pais e mães. E te peço, Senhor, por conforto, sabedoria e humildade para essa mãe que nos assiste e que está cansada neste momento. Por pais e mães saudosos, pelos que choram, pelos que clamam, pelos que lutam, pelos que se sentem incapazes neste momento. Por aqueles que têm falado contigo há anos pela volta, pela conversão, pela restauração, pela libertação, pela cura de um filho e que se sentiram cansados essa semana e precisam de mais coragem para continuar. Que eles sejam bem-sucedidos em Teu nome e que tenham certeza da Tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma pergunta a se fazer antes e uma pergunta que a gente faz depois. A oração é efetiva? Eu queria que você já começasse, sem nenhuma dúvida, lembrando disso. Sim, a oração é efetiva. Deus me ouve? Sim, Deus ouve. Só que eu queria falar uma coisa mais para você sobre oração. A oração, ela é um instrumento que Deus criou de identidade. Sério, pastor? Sim. A oração define uma pessoa. É uma identidade. Você ora e aquilo que Deus pensou para você desde o Éden começa a acontecer. Mas eu não vou falar mais do que isso. Mas eu quero te chamar a atenção por uma coisa. Saber sobre oração
é muito importante, porque existem cristãos, por exemplo, sem Bíblia, existem cristãos sem igreja, existem cristãos longe de outros cristãos, mas definitivamente não existe cristãos que não oram. Essa é a coisa que ninguém e nenhum poder da terra pode impedir. Se você tem um cérebro, você tem como orar. E se você tem um cérebro, você tem vida. E se você tem como orar, isso significa que não há mais problemas maiores do que esse para ser resolvido. Se você já pode orar, nós já andamos muito. Olha, essa revista Esperança Novo Tempo tem esse tema muito importante. E ela foi feita para gente como a gente, para gente como você. E ela já foi pensada na maneira inclusive que ela responde as nossas perguntas e como ela chega até a nossa casa. Deus me ouve? Tem mais coisas sobre você e essa conversa. Então, fala com a gente. Eu estou aqui com essa revista para te enviar. Você pode ligar para a gente e dizer assim, estou assistindo Entre Família. E lá o pastor falou para eu pedir essa revista, a revista Deus Me Ouve. Peça e ela chegará até você. Faz parte do plano Novo Tempo, do projeto Novo Tempo, de expandir essa forma de conhecimento que nos beneficia tanto. Então, não perca tempo. Liga para a gente, até à noite estaremos aqui esperando sua ligação, mas não deixe para de noite, já fala agora, manda sua mensagem via WhatsApp e você também vai perceber que no site da Escola Bíblica tem muita coisa lá para você, viu? Liga para a gente, ó, 21 27 3121. Anotou? Vou falar devagar. Operadora 12 21 27 3121. E aí, Lucas? Só escutando você falar, e eu queria dizer que é muito legal também ouvir a sua participação aqui juntinho com a gente, você que está escutando o seu programa de hoje, você está lembrando de algum caso, tudo quer perguntar, você pode fazer. Inclusive, já chegou uma interação, queria jogar aqui para a tela, saber quem está participando com a gente. Você é sempre muito, muito bem-vindo juntinho com a gente aqui no Entre Família. A Valesca mandou mensagem para a gente lá de Portugal. Valesca, obrigada por estar ligadinho com a gente, viu? Que honra. Olha só, tem um sobrinho que foi diagnosticado com TEA. E por muito tempo eu pensei que o comportamento dele fosse da síndrome do impostor, por imperar sobre toda a casa. É possível um autista ter essa síndrome ou o comportamento dele é pelo transtorno? Então a gente segura essa pergunta aqui, a gente já tratou, mas daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente vai para um breve intervalo, coisa super rápida, e o Entre Família volta já. Já estamos de volta aqui com o Entre Família, já para que ficar sentado, porque eu vou falar de NT Run. Tá ligado? A gente sempre tá falando que você já ia isso. embora. Daqui a pouquinho, segura o coração aí, daqui a pouquinho. Falar sobre NT Run, você tá escutando sobre isso, uma corrida tem gente aqui se preparando, volta e meia tá correndo, já tem hashtag ali também pra ela, então, você tá também entrando no clima aqui, quero saber de você também de casa, tá se preparando? Se ainda não, corre que dá tempo de se inscrever. novotempo.com/corrida, tem corrida de 6 km, quer caminhar? Também pode fazer isso, 3 km também. Tudo isso vai acontecer aqui em Jacareí, que fica no interior de São Paulo, onde fica a sede da TV Novo Tempo. Quem que vai estar por lá? Você, porque eu vou estar esperando você juntinho com a gente. E os apresentadores, os cantores, já pensou correr juntinho com Entre Família? Você que sempre está juntinho com a gente nas tardes, sentadinho no sofá ou arrumando alguma coisa em casa, só que dessa vez vai ser correndo. Quando vai acontecer? Dia 7 de abril, a partir das 8 da manhã. Chega um pouquinho antes para Tira aquela fotinha com a Darleide. Sim. Isso. E depois, ó, hashtag Corre Tem Darleide. incentivo para ela, né? Para Foto correr. garantida. Garantido? Tá prometida, garantida. Prometida, garantido? Vou ficar bem na faixa de chegada. Quem chegar primeiro leva um beijo. Um abraço suado. Então, vamos deixar para depois? Mudei de Olha, ideia. eu tô treinando, hein? Eu vou dar trabalho. Vai mesmo? Vou dar trabalho, vão ter Pô, que quero ver pôr o vídeo, gelo em hein? mim, vão ter que me Eu tô abanar, já vão vi, ter que trazer segunda-feira do inflamatório. O vídeo meu já veio, foto da Darleide e pastor Temos um Bolt em nosso meio. Eu vou dar trabalho, vocês vão ter que levar anti-inflamatório pra mim, vão ter que passar gelo, vão ter que me socorrer. Mas que é o Dá um triatlo, trabalhão né? danado. É o triatlo, né? Correr. É triatlo, corrida, cama e hospital. Mas eu vou reforçar aqui, vou até aumentar a responsa deles em relação a participar com a gente, mas só lembrando você, como que faz para se inscrever? novotempo.com/corrida. Inclusive lá você vai escolher o tamanho da sua camiseta e vai saber mais o que você vai ganhar participando dessa corrida, além de toda a experiência. Mas falando nisso, ó, vou garantir para vocês, você tem o número da inscrição de vocês. que Tá por aqui, isso? ó. Tá com o nome de vocês certinho. É sério isso? É o Corre da Leite, mas agora tá aqui, ó, certinho. Isso significa que eu estou inscrita? O número tá aí, ó. Sério? Ó, tá aqui, ó. E pra você também, ó. Olha lá. Aqui, ó. Novo Tempo Run, hashtag Corre Darleide.
Pra onde que você vai? Qual que vai ser a desculpa? Não. Não tem desculpa. Alguém pagou pra mim? Claro, Puxa Ó, já tá vida. tudo pago. Essa é a Darlene, graça. coloque seu tênis de corrida porque chegou o seu voucher. Corre pro site. Agora não tem novotempo.com. desculpa. Não, peraí. Ó, tá escrito assim, corre para o site novotempo.com/corrida e se inscreva. Eu quero saber se eu estou inscrita ou não. Alguém pagou pra mim? Não, você vai se inscrever. Não, vai se inscrever Ah, agora. não. Alguém precisa fazer tudo pra mim, senão eu não vou. Ô, produção, põe uma fundo musical pro apelo que eu vou fazer. Ó, Agora é o momento, pastor. Dazia, meus amores. Quando vem de graça e a gente rejeita algo que vem de graça, a culpa é muito maior. Você não é culpado pelas coisas que você não conseguiu fazer. Olha a trilha. Olha Agora aqui. você é culpado quando alguém paga para alguém e você não aceita. Aí, e Vejo o uma lágrima Oscar vai escorrendo. para... Aí, foi isso aí. Irresistível. Ó, Sensacional. ó, com isso eu vou ter que fechar meu direito notebook do aqui. Oscar, meu Darlene. Eu só tenho uma coisa a dizer. Até amanhã, viu? Não, Darlene não conseguiu nem se despedir. Até amanhã. Tchau, Lucas. Tá, Obrigada. Até Tchau, mais. tchau pro Inscrição, hein? Eu Tchau, vou, tchau. eu vou guardar meu voucher Valeu. aqui, ó, dentro da minha Bíblia. Vamos para as Ai, ai, ai. interações. Darlene, não sei o que foi Aí, melhor, ó. viu? Se foi meu apelo ou seu choro. Corre. Oscar Choro. 2025. Meu choro Atriz, foi hein? verdadeiríssimo. Impressionante, eu fiquei impressionante. Eu te daria o Oscar. Brincadeira, hein? Tá aí, ó, o Melhor NT Play, atriz de né? drama. As novas séries do NT Play. Darlene Darlene como de atriz atriz. principal lá. Ó. Você viu? Hã? Você viu? A hora que eu vi assim, eu falei... Melhor do que aquelas atrizes de novela mexicana. Né? Não, Ai, foi como drama. vocês são exagerados, dramáticos. Vamos pro telão, minha gente. Olha, Vamos eu lá. sofro, hein? Ó, A essa- Valesca lá de Portugal. Pra lembrar, né, Binal? Isso, Vai lá. resumindo aqui, né, o que a Valesca tinha comentado. Tem um sobrinho que foi diagnosticado com TEA, né, que é o autismo. E por muito tempo eu pensei que o comportamento dele fosse de síndrome do imperador. Deixa eu ver aqui, ó, por imperar, né, sobre todos da casa. É possível um autista ter a síndrome ou o comportamento dele é pelo transtorno? Lembrando que não é a minha especialidade, tá, gente, o autismo. Porém, o que eu posso falar é que sim, é possível qualquer criança ter a síndrome, né, já que é uma expressão, não é um transtorno. E, na verdade, o que ela via ali provavelmente fosse mesmo as características que já são atípicas mesmo, né? São típicas do autismo. Ok. Certo. A Lilian Soares diz como reagir com as crianças com síndrome do imperador em sala de aula, na educação infantil. Ah, hein? pergunta Ai, de ai, milhões. Muitos pequenos imperadores juntos, né? O que Sim. fazer? É um Ontem- G20. Tá tão recente para mim. Ontem eu preenchi 10 fichinhas de observação sobre 10 alunos diferentes lá na escola onde eu atuo. E as perguntas, na verdade, a resposta era sempre a mesma, né? Claro, a gente precisa olhar para cada um como ser individual, né? Cada um funciona de um jeito, de acordo com seus temperamentos. E sempre falo o seguinte, aquele que tem a síndrome do imperador, a criança, ela não gosta de passar vergonha na frente dos amigos. Ela precisa ter a certeza de que todos sabem que quem manda ali é ele. Então, se existe aquele comportamento desafiador ali da criança, que é constante, que são todos os dias, ela que manda, quer que seja do jeito dela, o mais importante é gerar conexão com essa criança, né? Trazer ali o olho no olho mesmo e fazer um combinado individual, sem que o resto da sala saiba, né, que está acontecendo aquilo. Olha, vamos supor, Joãozinho, vamos combinar uma coisa? Quando tiver alguma coisa que não está te agradando ou que não está me agradando, vamos combinar um toque? Qual toque que você acha que vai ser legal? Posso colocar a mão no seu ombro? Ou a gente combina uma piscada? Ou a gente passa a mão no cabelo e dá uma piscada? Então, eu sempre combino com os professores de fazerem esse tipo de combinado com os alunos e, principalmente essas crianças que têm um comportamento mais desafiador, assim, é importante no primeiro horário ali, nessa primeira hora, quando eles chegam, gerar essa conexão de uma forma bem assim, individualizada mesmo, para eles se sentirem amados. Porque, às vezes, gente, o que acontece? Em casa são crianças que podem estar vindo, não é no geral, tá? Mas existem casos que são crianças que vêm de uma educação que os pais são mais impositivos e eles não têm essa abertura para eles serem quem eles são em casa. Então, eles desenvolvem essa síndrome só na escola. Agora- Às vezes acontece ao contrário também, dependendo da escola. Agora, Flávia, até para entender um pouquinho, que às vezes tem algumas crianças que já nascem com aquele instinto de líder,
de liderança, né? Como identificar se a criança ela está desenvolvendo esse instinto de liderança e do síndrome do imperador? Tem como a gente analisar esses dois pontos aí e até como incentivar essa criança com a liderança? Sim. Incentivar a liderança, encorajar a criança, mostrar sempre que ela pode tentar, focar no esforço dela. E aí a gente observa se a criança está tentando fazer algo por ela mesma ou se ela está tentando desafiar a gente. Lembrando que talvez não seja consciente para essa criança também, né? Porque geralmente crianças e adolescentes, eu costumo dizer que cada estudo fala, né, uma coisa, mas até os 14 anos, mais ou menos, ali, tem essa formação da personalidade, né? Então, tem crianças que são líderes, né? Que é do temperamento dela, que é da personalidade dela, que ela se impõe um pouco mais, mas ela sabe respeitar o outro. A partir do momento que você percebe que só vale aquilo que aquela criança falou, pode ser aí a síndrome do imperador, sim. E é um processo, né? Uma coisa é se entender como líder e a outra coisa é você entender no processo de maturidade para qual caminho você está conduzindo o seu grupo, né? Uma coisa é eu ter um comportamento que eu vire o centro. A outra, bem diferente, é você entender para onde leva. Eu gosto de falar para meus alunos de que a decisão é igual a do SAMU. Quando o SAMU chegou e a ambulância chegou no carro capotado, a decisão sempre final é de quem está cuidando. No critério de desempate, a decisão é de quem está salvando. Aí eu estou aqui, eu acho que você não tem que abrir minha porta. O bombeiro vai falar assim, mas eu vou tirar você daí. A decisão é de quem está cuidando. Quando a decisão não envolve o outro, ela já está errada. Sim, exatamente. Chegou mais, né? Sandra tem uma filha de 25 anos. Ela é filha única e acho que foi uma criança imperadora. Tem uma neta de 2 anos. Gostaria de saber o que fazer para não cometer o mesmo erro e ficou meio apagado ali. Corre Darleide em verde. Está em verde ali, corre Darleide. Eu até quero acrescentar nesse ponto que ela colocou ali, né, a neta de 2 anos. Às vezes, pais que têm filhos um pouquinho mais tarde já, né, têm mais facilidade de talvez desenvolver, dar mais permissão para os filhos para que eles sejam pequenos imperadores, dentro disso que ela está falando também. Às vezes o que pode acontecer é que a gente já não tem mais a mesma vitalidade de que se a gente fosse mais novo, né? E aí tem coisa que a gente faz vista grossa, assim, eu vou deixar porque... Não quero me incomodar. Exatamente. E quando a gente fala não, tem que ser não, né? Mesmo que sejam de outras maneiras, porque a criança pequena já nem entende, não consegue saber o que é não. Se você falar, não põe a mão aí, que vai botar a mão, é até perigoso. Mas falando até de adolescente, né? Quando você sabe o que você está educando ali, né? Mostrando para a criança que é um lugar onde ela tem como é que eu vou dizer? Um espaço para ela se expressar, né? E tem muita relação com o ser mais velha. Não é somente porque a mãe é mais velha, decidiu ter o filho mais madura, que vai acontecer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas pode acontecer por conta disso. E o não, né, tem que ser não. Então, se eu disse não faz isso, eu tenho que ser firme com a criança. E é difícil, então eu até falo o seguinte, escolha os nãos que você vai falar. Se você não está afim de comprar essa briga agora, tá tudo bem Tem também. não que você não sustenta. E é muito melhor não Economiza, falar. né? E você não tem tanto não assim. Porque quando você disser não, será um não. Seu filho, mamãe disse não, quando diz não, é não. Sim, facilita mesmo, né, Flavinha, que seja uma pessoa que numa faixa etária em que, por exemplo, ela lutou muito para ter um filho, quis muito ter um filho. Quando tem um filho, às vezes quer ser assim, super protetor, porque foi o filho mais esperado. Pode ser por cansaço, como você bem disse, há fatores. Eu entendo, depois de uma discussão sobre que ainda é inacabada, mas é de a gente pensar assim, da necessidade que temos de nos conhecermos, como é o nosso funcionamento para educar um filho, e quem é o filho que nós estamos educando. Ele tem uma personalidade, ele tem uma estrutura, ele tem um funcionamento, só que ele tem um cérebro ainda em desenvolvimento, ele tem uma imaturidade para ser contida, ele precisa ser orientado. Então, por exemplo, quando aquela minha primeira mãe pergunta sobre haver alguma confusão, o filho com autismo, ou será que síndrome do imperador misturado? Complicado, porque você primeiro tem que dar atenção ao que significa o autismo e a expressão do autismo no seu filho. Que nível é, em que espectro ele está. Então, quando nós propomos aqui falar sobre crianças com síndrome do imperador, nós queremos dar atenção a
aquilo que a gente já não fala mais para não ser politicamente incorreto. Mas é a criança mal educada, é a criança desrespeitosa, é a criança sem limites, é a criança que não foi contida. E não é porque ela é má, não é Em porque ela é uma excesso, né? criança que deve ser julgada e condenada. Que criança horrorosa! Não, é para a gente parar e pensar que tem uma criança mal educada, alguém a educou mal ou a está educando mal. Então isso é para autorreflexão, é para haver uma psicoeducação familiar. Não é hora de essa criança, esse pai, esta mãe, mas alguém precisa nessa casa ser adulto para pegar as rédeas e guiar o caminho aí da criança, tá bom? Ô, Darleide, desculpa, só uma observação que é muito importante, que assim, uma criança mal educada, rapidinho, tá, gente, prometo. Uma criança que é mal educada, não necessariamente ela tem a síndrome do imperador, porque às vezes pode ser algo esperado para a faixa etária dela, só se for algo muito além. Seria mal educação, seria não Sim. conhecer as fases de desenvolvimento, né? Vamos jogar na tela aqui mais. Tem um aqui, Márcia, lá de Lorena, São Paulo. Boa tarde, sou Beijo, mãe Márcia. solo e meu filho tem 34 anos. Já ouvi dele que eu não impus limites, que eu fui muito permissiva. Ele brinca dizendo que eu o estraguei. Como a Flávia fala sempre, fiz o meu melhor. Acho que eu quis suprir a ausência do pai. Hoje ele tem dificuldade em aceitar o não. É minha tia, gente. Uma fotinho ali. Que legal. É isso, é o que eu falo Obrigado, pra né? ela. Ela fez o melhor que ela pôde e tá tudo bem, né? A gente não pode ficar se culpando. Passou, né? Verdade, Flavinha, obrigada por hoje. Eu que viu? agradeço, Deus te abençoe gente. muitíssimo. Obrigado. Segue a Flávia lá no seu Instagram, seja gentil, né? Seja gentil mamãe. E vou colocar a caixinha de perguntas lá pra gente Boa. continuar esse assunto. Quem quiser pode mandar. Show. Muito bom. A Bíblia tem muitos exemplos e ela está recheada de exemplos de maus pais. Bastante mesmo. Muitas pessoas que foram muito boas e muitas outras coisas. Mas tem exemplos de pais que não foram nem bons nem maus. Eles foram pais imperfeitos como você e eu. Mas de alguma forma, e essa forma está colocada na Bíblia, eles foram bem-sucedidos. Abraão erra e erra muito, muito. E a Bíblia não esconde seus erros. Mas a herança é transmitida para Isaac. Isaac erra, e erra bastante. Erros muito graves. Mas Deus age sobre Isaac e a promessa de Abraão chega até Jacó. Jacó comete todos os erros possíveis. Mas as 12 tribos de Israel existiram. Isso primeiro nos traz uma enorme esperança de que acima das nossas falhas, acima dos nossos defeitos, há um propósito. E você não educa sozinho. Quando nós estamos pensando que nós somos os agentes exclusivos desse todo processo, esse pensamento já vai conduzir ao fracasso. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para que o filho dele alcance aquilo que ele pensou. Então, no plano de Deus para a educação das minhas filhas, eu faço parte. Então, eu não faço planos para elas. Eu me submeto a cumprir o plano que Deus tem para elas. E neste plano, existe algo que você precisa lembrar fundamentalmente. Há uma palavra que a gente gosta e tem que falar muito, que é sobre a administração das coisas de Deus. Também a palavra que a gente usa é mordomia. E a gente já aprendeu em muitas coisas, por exemplo, que Deus é o dono das posses e nós administramos. Deus é o dono do tempo e nós administramos. Deus é o dono de tudo que existe. Ele diz que minha é a prata, minha é o ouro. Deus é o dono da vida e nós administramos. Mas não se esqueça de uma coisa. Quando Deus criou você, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Antes de qualquer coisa de Deus que você cuida da imagem dEle. Hoje você pode até conhecer pessoas que administram imagens de outras pessoas. Elas cuidam de que maneira aquela pessoa vai ser conhecida pelo público. Não é diferente em relação a você. Quando eu chego na minha casa, Deus tem que estar representado com essa chegada e alguma coisa tem que mudar, porque eu administro e sou responsável por isso. Isso deve te levar também a pensar em duas coisas. A primeira, o quanto o meu comportamento com Deus tem sido de um pequeno imperador. O quanto eu tenho olhado para Deus e pensado nele apenas como alguém destituído de sentimentos, destituído de vontade, destituído de personalidade e apenas um agente cósmico, tipo um Papai Noel, uma mistura de bombeiro,
que simplesmente atende os pedidos que eu faço e que eu não permito que ele mude os meus pedidos, mude os meus sonhos, mude os meus planos, mas ele se torna apenas um agente para concretizar todos os planos que eu tinha sem ele. Esse relacionamento tóxico e abusivo para com Deus. E o quanto esse relacionamento com Deus está sendo refletido na maneira como os meus filhos me veem, porque eu sou o administrador dessa imagem. A segunda coisa é que quando Deus se apresentou no Sinai para nós, a partir do seu povo, Êxodo 20, onde a minha Bíblia está aberta, ele disse algo que deve ser importante para mim todos os dias. Antes dele dizer, não terás outros deuses diante de mim, ele disse assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Note, para terminar, ele diz quem ele é e qual o valor que ele tem. E ao dizer quem ele é e qual o valor que ele tem, ele disse quem você é e qual o valor que você tem. Eu sou grande o suficiente para tirar você do Egito. Você é importante o suficiente para que eu te tire do Egito. Não tem outro Deus diante de mim. E aí ele vai falar dele e depois vai falar de você. E todas as vezes que nós o valorizamos, todas as outras coisas adquirem um valor que jamais chegariam sem ele. Administre a imagem. E não tenha um relacionamento abusivo, nem tóxico, nem seja um pequeno imperador para Deus. Mas termine sempre a oração como ele falou. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E assim, as coisas sempre darão certo. Sempre. Acredite, você não educa sozinho. Deus está com você. Maravilha. Presença maravilhosa. Obrigada, né? pastor. Obrigada, Flávia. Obrigada a você pela audiência. Até amanhã, né, Vinal? Se Deus E aí, quiser. vida e Amanhã vamos saúde. falar um pouquinho sobre música, hein? Na terceira idade. Não perca. Isso é muito bom. Bye. Tchau. Até amanhã.